Boa tarde! Estamos aqui às 17h34, horário de Brasília, falando de Fortaleza, para fazer a questãozinha, questão 61 da Cefaz do Rio de Janeiro, 2014, para o cargo de auditor fiscal, tá bom? Vamos lá. Primeiro começar a execução dessa questão, vamos dar uma lida e entender o que acontece. Pedro, solteiro, trabalhou a vida toda e amalhou um pequeno patrimônio, uma casa, um carro e algum dinheiro que ficou depositado no banco. E Pedro deixou um pequeno patrimônio aí. Como não tinha herdeiros necessários, fez um testamento público por meio do qual deixou seu patrimônio à sua irmã Benedita, também solteira, que herdou todos esses bens quando Pedro faleceu. Então, tá falando alguma coisa aqui sobre herança, né? Eu acho que esse vai ser o tema da questão. Do Pedro faleceu. Já vou escrever aqui em cima, só para a gente ter um controle. Vai dizer que Pedros deixou para Benedita. Durante alguns anos, Benedita usufruiu desse patrimônio. Com o passar dos anos, ela adoeceu, foi internada e, com suas faculdades mentais seriamente comprometidas, deixou de ter condições de gerir sua própria vida e seus próprios negócios. Motivo pelo qual sua irmã Alice acabou pedindo sua interdição, que foi concedida pelo juiz de direito competente. Sua irmã Alice acabou tornando-se sua curadora, passando a administrar os negócios de Benedita. Ok. Então, depois a gente vai ter aqui, né, a Alice, certo? A Alice vai aparecer como curadora de Benedita, que ainda está viva. Estada a liquidar o crédito tributário referente a esses impostos, Alice, irmã e curadora de Benedita, negou a fazê-lo, alegando que Benedita teve sua incapacidade civil decretada. Importante a gente saber que a capacidade tributária não depende da capacidade civil, tá? São independentes. Foi decretada por juiz de direito e que, em razão disso, não tinha mais capacidade para ser contribuinte desse imposto. Considerando que o CTN estabelece em relação à capacidade tributária, nesse caso aqui, ele deve estar falando da capacidade tributária passiva, ou seja, referente ao contribuinte, tá? Do sujeito passivo. A alegação de Alice está incorreta, tá? Eu não vou nem ler os que falam incorreta, porque não cabe. Incorreta. Vamos lá para o item C. Incorreta, pois a capacidade tributária passiva independe de achar-se pessoa natural, sujeita a medidas que importem a privação ou eliminação do exercício das atividades civis. Isso para mim faz sentido, tá? Vamos ver os outros itens. Acho que esse aqui está correto. Incorreta, pois, na medida em que a capacidade tributária passiva depende da própria capacidade civil, isso aqui está incorreto. Não vale a pena ler o restante. Incorreta, pois, na medida em que a interdição retirou sua capacidade tributária passiva, ela adquiriu, em decorrência disso, capacidade ativa para ser contribuinte desse imposto, né? Não tem nada a ver. Capacidade ativa é outra coisa, né? A capacidade de arrecadar impostos. Fiscalizar, né? Ou executar leis, esse tipo de coisa. Então, a gente está aqui com a resposta que seria o item C. Como vocês sabem, outro dia eu fiz essa questão e cheguei a essa mesma conclusão, graças a Deus. Vamos lá para os comentários que são cabíveis aqui, né? Primeiro, quando a gente fala em capacidade tributária, a gente tem o artigo 126 que fala da capacidade tributária passiva. E ela independe da capacidade civil da pessoa, certo? A ideia que isso tem é porque essa pessoa física que apura renda, né, por mais que ela esteja ali incapaz, digamos, adoentada, por algum motivo incapaz civilmente, os fatos geradores ainda vão ocorrer, né? Essa pessoa que ofere renda, mesmo incapaz, ela ofere renda. Então, o fato gerador está ocorrendo. Isso não vai impedir que ela seja uma capacidade de pagar aquele imposto, né? A capacidade de ser um contribuinte. Então, a pessoa tem renda por uma fonte, de repente, uma renda fixa, é uma renda recebida por outros meios, ela tem capacidade de pagar, porque a renda, o dinheiro por si, pode sim receber uma alíquota de 20% e ir para o imposto. Bacana. No item 2 aqui, no inciso 12, ela fala que de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação de exercício de atividades civis, comerciais, profissionais ou da administração direta de seus bens e negócios.
significa que, muito bem, ela pode estar privada, né? Ela pode ter ali uma curadora ou uma cuidadora, tá de boa, ela ainda vai pagar, ainda vai ser capaz de ser tributariamente passiva aí. Inciso terceiro, de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Então, isso aqui não é o assunto da questão, mas pode-se cobrar impostos de pessoas jurídicas não constituídas, né? Praticando o fato gerador, né? A gente pode sim cobrar isso, mesmo que não tenha ali um CNPJ propriamente dito, ou até mesmo uma inscrição estadual. Vamos em frente. Aqui a gente traz também o artigo 6º, né, que fala sobre competência tributária. Lá em cima, a gente falou sobre capacidade tributária passiva. Então, é interessante saber que essa questão é sobre capacidade tributária passiva. E aí, quando a gente está tratando desse termo capacidade tributária, ele é da mesma esfera, né? Pode ser talvez até confundido pela competência tributária, talvez até porque os nomes são foneticamente similares, né? Mas a competência tributária não tem muito a ver com a capacidade tributária passiva. A competência tributária, ela tem uma certa conexão com a capacidade tributária ativa. Então, a capacidade tributária ativa compõe competência tributária, mas não é de forma completa a competência tributária. Parte da competência tributária é a capacidade tributária ativa. E vamos entender o que isso quer dizer. Quando a gente fala em capacidade tributária ativa, a gente está falando daquela capacidade que se fala aqui no artigo 7º do CTN. A gente está falando das funções de arrecadar, fiscalizar tributos, executar leis, serviços, atos e decisões administrativas em matéria tributária, conferida por pessoa jurídica e direito público a outras, tá? Então, isso é a capacidade tributária ativa que não se confunde com a competência tributária, porque a competência tributária, além disso, também vai competir, também vai contemplar aí a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações constitucionais, né? Seja do Estado, seja da União e as leis orgânicas, certo? Então a gente tem aí uma diferença entre cada um desses termos. É importante também, agora que a gente citou esse assunto, aprofundar um pouco mais e falar sobre essa capacidade tributária ativa, que é delegável, né? Ela é delegável, mas ela é delegável em termo precário. Significa que aquele ente que está delegando pode, a qualquer momento, e por ato unilateral, revogar essa capacidade tributária ativa, certo? Você pode revogar até mesmo por uma pessoa jurídica de direito privado, certo? Algumas dessas capacidades tributárias ativas, né? E aí cabe a gente entender um pouco melhor também o que são atos vinculados ou discricionários. Os atos negociais podem ser vinculados ou discricionários. Vinculados são aqueles que reconhecem um direito do sujeito particular. Então, não tem muita escolha, certo? Para a administração. Na verdade, não há escolha alguma para a administração. O direito é concedido quando o particular ele atende os pré-requisitos de lei. Já os atos negociais discricionários são aqueles que podem ou não ser aceitos por conveniência da administração, certo? Então, essa delegação da capacidade tributária ativa, ela é um ato discricionário, né? A administração vai optar por fazê-la ou não. E eles podem ser precários ou definitivos. Ela também é um ato precário, certo? Que pode ser revogado a qualquer tempo e não geram direitos adquiridos para o destinatário. Também não vai gerar uma indenização. Se fosse definitivo, na verdade, poderia gerar uma indenização. Porque aquele sujeito que cumpre os requisitos em um ato definitivo, ele gera o direito adquirido, né? E aí ele pode, sim, reclamar se esse direito for por algum motivo, se esse ato por algum motivo for revogado, tá bom? Então, esses são os assuntos que cabem para falar nessa questão e a gente se vê
uma próxima. Um forte abraço.